nossa oração. A gente fica alegre, fica agradecendo ao Senhor o que Deus está fazendo, né, amado? E a gente ora, quando a gente vê o testemunho dentro da casa do Senhor, alegra mais o coração de Deus e alegra também o nosso coração, que Deus está respondendo a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, agora nesse momento, Senhor da glória, eu apresento a tua igreja nas tuas mãos, apresento a ele, Pai, que pagar a sua oferta, pagar o seu dízimo. Meu Deus amado, que o Senhor venha cada dia mais abençoar a sua casa, meu Deus. Abençoa cada um do teu sino, meu Deus amado, e apresenta o teu filho, Pai, que vai trazer a sua santa palavra, meu Deus. Prepara nosso coração que nós venhamos receber a sua palavra nesta noite, Pai. Faça da maneira que o Senhor quer, usa da maneira que o Senhor quer, papai, na vida do teu filho. Eu coloco ele na palma das suas mãos. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão felizes essa noite? Noite chuvosa, fria, mas nós estamos aqui com o coração aquecidos por poder ter essa oportunidade de cultuar a Deus juntamente com os irmãos. Trago a saudação cristã da minha família, do meu pastor. Eu fiquei por 4 anos e meio, irmãos, presidindo um ministério aqui em Bragança Paulista. Quando eu vim da cidade de Socorro de volta para cá, fiquei 4 anos e meio com a igreja aberta. E depois da pandemia, passou um tempo da pandemia, eu fui morar na zona rural e começou a aparecer umas dificuldades de locomoção, porque eu trabalho também à noite, tinha que deixar a igreja praticamente, né? Sempre com o segundo pastor da igreja na época, que é uma benção. Mas o trabalho foi sobrecarregando, e a gente resolveu então passar o trabalho. E de lá para cá, eu estava orando a Deus para Deus me direcionar, porque eu já fui pastor de ministério grande, já tive oportunidade de dirigir alguns setores também, subordinado a esse ministério. E eu comecei a orar a Deus porque eu sempre ensinei para a igreja que nós precisamos estar debaixo de autoridade. Quando você está presidindo um ministério, quando você não participa de uma convenção, é viável você seguir uma linha. Mas quando você assim não está pastoreando o ministério, a gente vê que tem muitas pessoas que pegam esta rabeira e começam a usar uma série de maldades para descaracterizar o ministério a qual o Senhor Deus colocou nas nossas mãos. Então eu comecei a escutar muitas besteiras pelo fato de eu estar debaixo de uma autoridade e estar pregando nas igrejas, embora que são quase 30 anos pregando a palavra de Deus. Então eu não sou um menino, né? A gente já tem bastante conhecimento aí no meio evangélico. Mas eu comecei a orar com a minha família para que a gente pudesse estar congregando em um bom lugar. A primeira opção era retornar na minha antiga casa, que também era a casa do pastor José Maria, que foi a nossa casa por muito tempo, né? E só que daí Deus policiou meu coração e começou a mover para outro canto. E de frente praticamente à chácara que eu moro, algumas casas, tem um ministério que é de Atibaia, Igreja Evangélica Fonte de Água Viva, Ministério Deus é Poder. Os irmãos muito humildes, muito simples, pastor presidente, uma pessoa maravilhosa. E eu comecei a orar a Deus, e minha família, todas as vezes que nós não tínhamos convite, minha família ia ali, e eles sempre cuidando da minha família naquela simplicidade. Os meninos começaram lá o grupo de mocidade e tal, e aí Deus tocou no meu coração para que eu pudesse estar debaixo da liderança deles. Então eu estou fazendo parte desse ministério, já fui apresentado, já tem uns 3 meses, né? Esse é um dos motivos porque hoje a minha esposa, missionária Néia, não está me acompanhando juntamente com meus outros 2 filhos, né? Só a Lara que veio junto comigo. Por quê? Porque eles estão lá nesse trabalho e eles têm lá os seus compromissos, né? Lá. E eu falei com o pastor de lá, falei, pastor,
eu não posso parar a chama que está no meu coração, porque desde que eu me entendo como gente dentro da casa de Deus, eu prego a sua palavra. Então eu falei para o pastor, tem convites que eu não vou recusar. E um dos convites que eu não recuso, irmãos, é justamente aqui, não por causa da igreja em si, mas por causa do vínculo, da amizade que eu tenho com o pastor Zé Maria, com o pastor da igreja, pelo carinho que eu tenho pelos irmãos, pelo respeito que eu tenho pelos irmãos, pela seriedade que esse trabalho, que a gente sabe que não é um trabalho balela, desculpa a expressão da palavra, é um trabalho centrado na palavra. Então, convites assim eu não rejeito, embora a minha agenda tenha sido bem curtinha. Tenho assim falado muito não, sabe, para muitas igrejas, que infelizmente a gente chega um tempo na nossa vida que a gente vai amadurecendo, vai chegando depois dos 50, você vai enxergando coisas que você não enxergava com 40, com 30, né? Que a gente parece que fica meio aqueles meninão, então você acaba indo por ventos de doutrina, por tapinha na costa, por mentira, e você acaba ficando às vezes na mão do homem do que na mão de Deus. Então, estou aqui trazendo essa reflexão para os irmãos entenderem por que hoje a minha família não está comigo aqui, sempre eles me acompanham, né, onde eu estou. Isso já é algo que a gente já criou, louvado seja Deus, e eu me sinto honrado por voltar nesta casa de oração, estou muito feliz. E por mais que o pastor chegasse aqui e falasse, ó, não vai ter pregação, eu já fui ministrado aqui nessa noite, glória a Deus, através da palavra que foi falada, através da direção do culto, dos louvores, porque eu aprendi, irmãos, aquilo que está nas cartas, né, de João ao Apocalipse, as cartas das igrejas da Ásia, quando ele terminava dizendo, aquele que tem ouvidos ouça, para que ouça aquilo que diz o Espírito à igreja. Então às vezes a gente fica esperando, né, um grande coisa do pregador, e às vezes no estrofe do hino que a irmã está cantando, Deus está curando o câncer. Eu sou desse tempo, irmão, sou desse tempo que eu acredito nisso piamente, glórias a Deus, e vou morrer acreditando nisso, que Deus, ele não precisa de uma celebridade para ele operar um grande mover. Deus pode tomar uma criança no nosso meio aqui e Deus começar a falar na boca dele, dela, porque nós não estamos aqui, louvado seja Deus, dominados pelo espírito humano, nós estamos aqui dominados pelo Espírito Santo de Deus, aquele que conhece a igreja. Glórias a Deus. Quero externar também minha gratidão por rever meu amigo, né, irmão Carlos Puglia. Carlinho congregou comigo um tempo também na igreja, quando nós estávamos com a igreja aberta. Louvado seja Deus, muito feliz de revê-lo aqui nessa noite. É uma satisfação poder vê-lo aqui. Meus irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler aqui 2 versículos da palavra de Deus. Oh, glória! Glórias a Deus. Eu sempre tenho uma responsabilidade muito grande, irmãos, quando eu vou pregar a palavra de Deus. Os irmãos já conhecem o meu jeito, sabem que eu não levo nada para casa, né? O que eu tenho que falar, que Deus coloca no meu coração, com muita seriedade eu falo. Mas eu confesso aos irmãos que dentro desta igreja especificamente, eu sempre procuro vir com mais responsabilidade ainda e mais compromisso ainda, porque eu acompanho o trabalho dos irmãos. Eu até falei com o pastor José Maria algumas vezes, se eu morasse mais perto da cidade, eu moro meio longe daqui, né? Não é tão perto, com certeza, para mim sentar numa cadeira dessa para ouvir a palavra de Deus seria uma honra. Não precisa nem me dar a oportunidade, nem para dar uma saudação, porque era uma igreja, com certeza eu estaria sentado aqui ouvindo a palavra de Deus todos os cultos, juntamente com os irmãos, eu e minha família. Estou falando que seria demagogia, nós amamos muito o trabalho, a igreja, a forma que os irmãos louvam a Deus, a forma que os irmãos se entregam. Todas as lives praticamente, às vezes a gente não comenta nada na live, né? Mas a gente sempre está assistindo as lives, principalmente nos cultos de ensino que o pastor está fazendo sobre Neemias. A gente sempre está ligado quando estamos lá em casa, estamos no trabalho. Então, zele realmente por esse trabalho, por esta igreja, por esses pastores. Eu creio que você já tem compromisso com ela. Tenha mais compromisso ainda, porque nós estamos vivendo uns dias onde está difícil achar seriedade, está difícil achar compromisso e responsabilidade.
as pessoas estão inventando muitas invenções, né? Eu sempre falo para as pessoas que alguns pastores, eles não deveriam ser pastor, ele deveria ser professor pardal. Quem leu o gibi, antigamente, tio Patinhas, tinha lá, né? O professor pardal, que ficava fazendo um monte de invenções, inventando coisas. O Evangelho é suficiente para salvar, para libertar, para curar, para batizar com o Espírito Santo, para derramar o seu poder sem ajuda nenhuma de subsídio e nem de coisa humana. Ele é infinito. A igreja é dele. Nós somos dele, glória a Deus. Estamos aqui no único propósito, que é adorar a Ele para todo sempre. Glórias a Deus. Louvado. Você está entendendo o que Deus está falando para você aqui? A posição que Deus quer que você tome a cada dia, de entender que você está no lugar santo, glórias a Deus, aonde tem palavras que realmente falam aos nossos corações e nos coloca de pé. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas. Nós vamos ler apenas 2 versículos. 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e versículo de número 10. Aleluia, Deus. Localizou aí o texto? Amém. 1 Crônicas, capítulo número 4, versículo número 9 e 10, diz assim: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando em meio a muito sofrimento o dei à luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Pode tomar assento, meus irmãos. Meus queridos, eu estava outro dia me preparando para poder estar trazendo um culto de ensino à nossa igreja lá, o culto de sexta-feira. Quando eu estou de folga, a responsabilidade está comigo lá de dar o culto de ensino. E eu sou uma pessoa assim que eu tinha maior dificuldade de ensinar, porque eu era evangelista e eu chegava nas igrejas e queria que em 2 minutos a igreja estivesse pulando de um pé só. Então, quando o pastor me confiou a primeira igreja ou a congregação para me dirigir, eu disse: eu não vou dirigir igreja. Por quê, filho? Porque eu não sei ensinar. Não sei ensinar a palavra. Meu negócio é fazer barulho. Aí ele disse: você sabe ensinar sim. E me confiou, e ali eu descobri algo que Deus tinha me dado que eu não sabia, que era também trabalhar na área de ensino. E eu fiquei muito feliz porque eu estava me policiando esses dias para poder pregar a palavra de Deus, e comecei a estudar sobre os personagens anônimos que tem dentro da Bíblia. Alguns que apareceram apenas uma vez e nunca mais apareceram, outros que foram mencionados em segundo alguns feitos. E o pastor tinha me feito o convite, né, para mim estar trazendo a palavra aqui, neste culto aqui de domingo, culto da família. E eu comecei então a estudar alguns personagens ali anônimos, até porque também tinha intenção de trazer alguma coisa relacionada a isso no culto de ensino da igreja. Quando de repente, irmãos, eu comecei a ler isso aqui, comecei a ler o livro de 1 Crônicas, e comecei a entender, irmãos, que esse livro de 1 Crônicas, se você for prestar atenção nele, do capítulo de número 1 ao capítulo número 9, ele parece mais uma lista telefônica. Não sei se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia, 1 Crônicas, você vai ver que parece uma lista telefônica, de tanto nome que vai aparecendo ali. São cerca de 600 nomes que aparecem ali, de 1 Crônicas, de 1 ao 9. E o interessante é que no meio desses 600 nomes, aparece agora o nome desse homem chamado Jabes.
E o que vem no meu coração, irmãos, é que nós, quando eu estava lendo isso aqui, o Espírito falou no meu coração: meu filho, você precisa aprender a viver acima da média. Você está vivendo muito raso, você está vivendo muito baixo, você está vivendo muito numa esfera aonde eu não posso ouvir e nem alcançar aquilo que você quer. Você precisa fazer o que fazia Jabes. E eu comecei a entender, irmãos, aqui é uma mensagem muito simples, muito rápida, mas eu acredito que será no momento oportuno que você vai sair daqui mais abençoado que você entrou. Porque eu acredito que nós, quando vemos numa igreja, a gente fica esperando, né? Esperando que o pregador ele seja eloquente, que o pregador seja barulhento, e a gente fica dependendo, né, da voz do pregador, dos movimentos do pregador. Se o pregador manda você levantar a mão à esquerda, levanta a mão direita. E muitas vezes nós esquecemos que o culto ele é preparado na nossa casa. Antes de nós chegarmos aqui é uma consequência daquilo que nós somos dentro da nossa casa. E a gente vê que tem muita gente que consegue viver uma vida muito farsa e disfarçada, e ele disfarça muito bem dentro da casa de Deus, porque ele quer se portar como que ele não se porta dentro da sua casa. Eu sempre cobro da criançada lá em casa. Hoje mesmo estava tendo uma conversa com eles e dizendo: vocês são linha de frente, vocês são crianças, tem que brincar, tem que cair na terra aí, tem que mexer na terra, tem que mexer nas minhas ferramentas, tem que fazer coisa de criança, mas vocês não podem esquecer que vocês hoje são linha de frente, apesar de ser criança. Então tem hora que tem que deixar um pouquinho a TV de lado e também buscar a Deus, preencher a Deus, a vida com as coisas de Deus, criar o gosto de buscar a Deus. E a gente percebe que tem gente que deixa para buscar a Deus na hora que chega dentro da igreja, aí que ele lembra de orar, aí que ele lembra de ler Bíblia, aí que ele lembra e ele fala: poxa vida, eu sou crente, eu sou batizado com o Espírito Santo. E se você observar bem, sabe qual a última vez que a gente fala em língua estranha? Só quando tem um pregador de fora. A gente paga para falar língua estranha. Você sabia disso? Língua estranha se fala tomando banho lá na sua casa, se preparando para vir para o culto. Aleluia. Meu Senhor. A igreja precisa viver acima da média. Ela não pode ficar esperando migalhas da mesa de Senhor ninguém. Nós já recebemos a autoridade de Deus para sermos uma igreja diferenciada nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Está um vício, irmãos, de as pessoas esperarem por outras pessoas, em vez de se debruçar aos pés de Deus e entender que nós precisamos voltar a ser uma igreja acima da média. Eu comecei a ver que no meio desses 600 personagens, desses 600 nomes, a Bíblia para em Jabes e fala simples coisas aqui, que é coisas poderosas para a igreja. Eu fiquei me perguntando aqui, irmãos, se eu perguntar aqui, quem quer ser reconhecido, quem quer ter reconhecimento por um feito, eu acredito que a maioria de nós iríamos levantar a mão e dizer: pastor, eu quero ser reconhecido, eu quero ser reconhecido como um bom profissional. Olha o testemunho que o irmão deu aqui. Tudo que Deus colocou na sua mão, dentro de uma empresa, ele conseguia se desenvolver. E por mais que tenha alguém que criava, porque isso cria ciúme também, com certeza passou muito por ciúme, por inveja, porque há pessoas vencedoras assim. Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza absoluta que alguém reconheceu ele como um bom profissional, que alguém reconheceu ele como alguém que fazia tarefa. E é bom, em vez em quando, nós sermos reconhecidos, queridos. De vez em quando é bom a gente elogiar alguém. De vez em quando é bom a gente chamar alguém e dizer: olha, parabéns porque você está no caminho certo. Parabéns porque você está doando a sua vida para Cristo. Você está fazendo algo com excelência na obra de Deus. Quem que não quer um reconhecimento? Todos nós aqui queremos. Se eu perguntar, levanta a mão, quem quer reconhecimento?
certeza que você vai levantar a sua mão. Agora, irmãos, eu fiquei pensando aqui que esse Jabes aqui ele não se destaca por acaso. Todos aqueles que se destacam em algum feito é porque eles fazem alguma coisa diferente. Ninguém chega a galgar uma certa posição se automaticamente ele não tiver qualidades. E a igreja precisa entender que por mais fracos que nós somos fortalecidos por alguém que é forte. Porque a Bíblia diz que é para nós suportarmos os mais fracos. Então se alguém aqui se sente raquítico, se sinta abraçado por mim aqui nessa noite, entenda que você tem uma posição privilegiada na presença de Deus. E essa coisa de ser reconhecido, você pode ter certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde vai chegar na tua vida, se você aplicar algo diferenciado dentro da obra de Deus. Eu fiquei pensando, irmãos, que vou abrir aqui um parênteses aqui, primeiramente, que nós estamos vivenciando uma geração que não está disposta a viver acima da média, simplesmente por alguns fatores. A gente pega uma geração hoje, me desculpa a expressão da palavra, uma geração de crente mimimi, de crente chorão, de crente que não aguenta a disciplina, que não suporta um acúmulo de atividades na obra de Deus. E a gente percebe-se que por causa disso o evangelho ele está às vezes sendo desfeito e sendo pregado de uma forma errada, porque aqueles que podem viver acima da média, eles estão mais preocupados com o seu umbigo do que propriamente com aquilo que nós chamamos de evangelho do reino. E eu comecei aqui a pensar ainda hoje alguns fatores que está fazendo que a igreja do século 21, essa geração, e me preocupa muito, irmãos, que geração que nós estamos deixando. Isso tem que nos preocupar como igreja do Senhor, porque nós, pregadores, às vezes nós preocupamos com a nossa agenda. Às vezes nós, pastores de igreja, nos preocupamos com as nossas atividades, com afinar o violão, com afinar a guitarra, ver como está o som da bateria. Mas nós nos preocupamos que alguém um dia vai ter que ocupar o nosso lugar naquela bateria, que um dia alguém vai ter que ocupar o nosso lugar naquele violão, que um dia alguém vai ter que nos ocupar nesse microfone que está sendo ministrado. E nós não preocupamos com a geração que vai vir após nós. E a gente vê que esta geração já começou a dar um índice que ela não está querendo viver acima da média por simples fatores. Qual que é o primeiro fator, pastor? Ama mais a bênção do que o abençoador. Estão ensinando as pessoas a amarem mais as bênçãos. É como se Deus fosse o Deus da feira do rolo. Queremos as bênçãos, mas não queremos um abençoador. Deixa eu te dar uma notícia aqui. Quando você deseja um abençoador, as bênçãos vêm te acompanhando. Só que tem gente que só vai na igreja para receber bênção. Ele não quer um abençoador. Quando se trata de dar bênção, de abençoar, de fazer ele triunfar, prosperar, meu Deus do céu, ele é alegre, ele é feliz. Mas quando é algo para cobrar ele numa posição, para ele estar engrenado numa direção, aí ele começa a dar sinal de que o carro vai falhar, ele não vai subir a ladeira. E se subir, meu Deus, vai chegar lá em cima só daquele jeito. É uma geração que está sendo ensinada a buscar as bênçãos e não o abençoador. Segundo, busca mais a provisão do que o provedor. Tem gente que fica 24 horas, irmãos, procurando chifre na cabeça de cavalo, buscando provisão de tudo quanto é lado. Ei, busca o provedor, porque quando você buscar o provedor, a provisão vem, porque você serve um Deus que antes
que a palavra se forme nos teus lábios, Ele já sabe o que você vai pedir, Ele já sabe o que você vai falar. Louvado seja o nome do Senhor. Seja sábio, busque um provedor, porque se você buscar um provedor, você vai entender que na despensa dele no céu está cheia. Quem sabe a tua despensa quem sabe a tua despensa está fraca na tua casa, está vazia, mas os celeiros do céu estão cheios. E se você buscar o provedor, Ele vai fazer a transferência da provisão na tua casa, e você vai começar a viver o milagre de Deus sobre você. Glórias a Deus. Terceira coisa, confundem reconhecimento com oferecimento. O que tem de nego oferecido para pregar nas igrejas, o que tem de gente oferecido, irmãos, para fazer alguma coisa. Reconhecimento e oferecimento não tem nada a ver. Reconhecimento é Deus que permite o homem reconhecer o outro para honrar. A Bíblia diz: dá honra aos que merecem honra. Só que tem gente que se oferece. O cara tem a capacidade, depois de uma pregação, ele vai lá no Facebook e diz: meu Deus do céu, que palavra é essa que Deus me deu nessa noite, e fez isso e fez aquilo. Irmão, a palavra é de Deus, é Ele que tem que ser glorificado. Eu posso ter pregado uma palavra que salvou 5.000 pessoas, mas isso não me dá o direito de ir no Facebook e nas redes sociais e me auto-vangloriar de um feito que não é. Eu não sou merecedor. Toda glória e toda honra seja dado ao Cordeiro Santo. O que mais tem são pessoas oferecidas, pessoas que ficam mendigando oportunidade, pessoas que ficam fazendo amizade com pastores e se oferecendo a sua mercadoria barata. O cara não consegue pregar nem na onde ele congrega e quer pregar na igreja dos outros. Ele não consegue dar testemunho nem aonde ele congrega e quer dar testemunho na igreja dos outros. Quanta gente assim espalhada, irmão, por aí, que não é honrado nem aonde está. Quanto mais quer ser honrado, quem nos reconhece é os homens que nos honram por aquilo que nós somos na presença de Deus, pela graça e pela misericórdia. Estamos vendo uma geração que não vive acima da média por isso, porque ele quer reconhecimento se oferecendo. Glórias a Deus. Quarto, ama mais o púlpito e o microfone do que servir a mesa. Tem gente que fala para ele: irmão, você tem que servir a mesa aí. Não, imagina, eu sou pregador de púlpito, eu sou itinerante. É isso, rapaz, que servir mesa. Pessoas que agem assim, irmão, não conhecem o céu. Porque no céu não haverá púlpito e não haverá microfone. Eu, pelo menos, leio na Bíblia há quase 30 anos, eu nunca vi. Se eu não ver, me mostra onde está. Mas eu nunca vi púlpito e nem microfone. Mas no céu fala que tem uma mesa. Não fala? Que a gente vai sentar na mesa. Glória. Aleluia. Porque mesa é lugar de relacionamento. Você que tem uma mesa na sua casa, aqueles irmãos que tem uma sala de estar, tem a mesa lá, onde você gosta de sentar lá, quando recebe os convidados, não é lá que é o bate-papo, não é lá que é a conversa, não é na mesa que a gente olha no olho. Jesus certa vez falou para os discípulos: a partir de agora eu não quero chamar vocês mais como discípulos não, tá? Agora eu quero chamar vocês como amigos. Nós vamos sentar na mesa e vamos colocar aí os panos limpos na mesa. Querido, desejamos muito estar aqui, desejamos muito isso aqui, mas pouco sentamos na mesa para nos relacionarmos. Essa geração, ela não está vivendo acima da média porque ela quer só holofote, ela não quer mesa, ela não quer convidar ninguém para o discipulado, para o aprendizado, para o contato. Ninguém quer lavar o pé do outro não, irmão. Ninguém quer sentar e pegar a bacia com água e dizer: me dá aqui seu pé sujo que eu vou lavar o seu pé. Nós queremos que lave os nossos pés. Nós queremos é ser bajulado. Nós queremos é que o nome seja no cartaz. Nós queremos que nós somos evidência. Nós queremos que alguém fale: ó, viu, aquele cara pregou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas pegar a bacia
bacia para lavar os pés. É preciso. É preciso. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, vai atrair as pessoas que estão lá de fora para dentro. As pessoas irão observar a forma que nós vivemos e vai entender que nós não somos qualquer povo. Nós somos alguém que estamos nos esforçando para nos aproximarmos o quanto mais possível de Cristo, que essa é a missão da igreja. Vivem mais o determinismo do que a obediência. Irmãos, estamos vivendo uma época, já tem tempo no Brasil, que eu não vou falar aqui o nome da igreja, mas você sabe, que começou a ensinar a lei do determinismo. Que aquelas igrejas, né, que vem lá daquele movimento da confissão positiva, né, para não falar da teologia da prosperidade, vou falar da confissão positiva. Essas igrejas que veio e elas impregnaram, e quase todas as igrejas neopentecostais, elas seguem essa linha de pensamento da lei do determinismo. E muitas vezes quando nós aplicamos a lei do determinismo, nós esquecemos de que nós servimos um Deus, que Ele que comanda, que é Ele que é o dono, que é Ele que faz, que é Ele que determina, não somos nós. A palavra nos diz como que nós, barro, vamos contender com o oleiro. Eu não sei se você entende, mas quem determina o alvo não é a flecha, é o arqueiro. Você não entendeu? Quem determina o alvo não é a flecha. Você é apenas uma flecha na aljava do guerreiro. Ele determina o que você tem que fazer. Não é você que determina ele o que você tem que fazer. E a gente observa hoje que dentro da lei do determinismo, as pessoas querem obrigar a Deus a fazer aquilo que não está no script de Deus. Deus não escreveu isso para nós. Aleluia. O que Deus escreveu para nós muitas vezes está diferente daquilo que nós estamos desejosos. É por isso que você vê muita gente na igreja amargurada, decepcionada, e fora aqueles que já mudaram mais de igreja do que de roupa, buscando algo que nunca vão achar. Por quê? Porque não aprenderam a viver na obediência do Evangelho. Quando você obedece ao Senhor, ainda que você esteja morando no meio do mato, congregando dentro de um galinheiro, Deus te alcança lá. Não é você determinar, não é você se aparecer. Eu dizer, ó Deus, eu estou aqui. Eu admiro sim aqueles pastores, né, pregadores de nome, que chegam e dizem assim: se eu tenho crédito no céu, né? É bonito ver, né? A gente fica olhando assim: nossa, tão pequenininho, não tenho crédito nenhum. Viu, pela graça, pela misericórdia. E o cara chega: se eu tiver crédito no céu, faça isso, aconteça aquilo, e tal, e tal. E a gente fica bonito, acha bonito essas tais coisas, né, irmãos? A gente fica surpreso com isso, acha que é uma autoridade, que é uma unção específica. E às vezes querer determinar Deus a fazer no culto aquilo que Deus não quer fazer. Porque que o Deus quer fazer é aquilo que é condizente com a palavra, aquilo que entra no teu coração e faz você ter uma reação. Porque senão não precisava de pregador, sabe que ele tem você? Ia ter algo que Deus ia ter um controle remoto na mão, e ele ia cutucar você e levantar a mão direita, ele ia cutucar você e levantar a mão esquerda, ele ia cutucar você e mas não é assim que Deus te fez. Deus te fez de uma vontade de adorá-lo, de buscar e de querer entender que você precisa andar pela obediência da sua palavra. Não determina aquilo que Deus tem que fazer na tua vida. Você é uma flecha na aljava do guerreiro, e quando chegar o momento, este arqueiro, ele vai arrancar você desta aljava e vai começar a te usar no momento oportuno. Não queira atravessar os carros na frente do burro. Espera o tempo de Deus, porque ele está para chegar. Quem sabe nesta noite, enquanto você está aqui ouvindo esta palavra, Deus já está preparando o cenário e a queda do gigante na tua vida. Oh glória! A única coisa que Deus quer é que você faça que nem Davi, que você aprenda a lutar com aquilo que ele já te ensinou, que você tem que lutar. Não ostente a armadura de Saul, não queira colocar a espada de Saul e de você aprendeu, é com estilingue, é com ele que você vai vencer. É com esse estilingue aí que todo mundo diz, mas você ainda está com esse estilingue velho ainda, com esse modismo velho ainda. Você não recua, não, você não abre mão
libertar e para fazer. Não precisamos copiar, Senhor, ninguém. Meu Deus. Conhecemos o Deus pela obediência, não pelo determinismo, pastor. Conhecemos Deus pela obediência, pelas marcas, pelas cicatrizes que está em nós. Não determine mais. Obedeça somente o teu Deus, a voz dele, que você vai viver acima da média. Meus queridos, o que será que Jabes fez de tão notável para viver acima da média e ser reconhecido? Glória a Deus. Primeiro, Jabes começou a sonhar. Glória a Deus. Comece a sonhar, irmãos, pois é Deus, Ele te fez para você crescer. Comece a sonhar, porque Deus te fez para você crescer. Não para você ficar parado, paralisado na estatura que você quer. Só que é preciso tomar muito cuidado, porque os sonhos e a ambição por algo no sentido errado leva-nos à queda. Porque muita gente ele tem até sonho, até ele tem ambição, porém ele tem ambição e sonho para o lado errado. Porque para ele alcançar aquilo que ele quer, ele entrega o outro, ele fala mal do outro, ele puxa o tapete do outro, ele mente, ele entra na falcatrua, ele vai nas feiras do rolo da vida para poder adquirir aquilo que ele tanto deseja. Então não é esse tipo de sonho que Jabes tinha. Jabes tinha um sonho porque ele sabia que Deus iria fazer ele crescer. E nós precisamos entender, irmãos, que o que Deus quer é que nós sejamos direcionados por Ele. E quando nós temos um sonho, nós temos que ser direcionados por Ele. Porque se você observar bem na vida de José, quando ele teve o sonho, a Bíblia não fala que ele ia ser governador, ou que ele ia ocupar um cargo lá no Egito. A gente vê os políticos, né, usando isso para os seus argumentos aí, mas você vai ver momento algum José fazendo campanha política lá dentro do cárcere. Vota em José 233. Você não vai ver, porque quando Deus deu o sonho para José, Deus só deu o sonho, mas não falou para ele o que ele ia ser. A única coisa que ele sabia é que ele tinha um sonho, e que esse sonho seria maravilhoso. Então você precisa entender que para que você possa ter os melhores sonhos, você precisa ser direcionado por Deus. Você precisa ser policionado por Deus. Sim. E existem 3 grandes erros, irmãos, que nos impedem a sonhar. O primeiro erro: confundir humildade com medo. Você sabia que tem pessoas que têm medo de sonhar porque ele confunde humildade com medo? É aquela pessoa que diz assim: aquela velha desculpa, eu sou muito novo ainda, eu sou o menor da casa, eu sou pequenininho, ninguém vai ouvir o que eu tenho para falar, eu acho que eu nunca vou crescer aqui. Isso não é ser humilde, isso é ter medo de enfrentar, isso é ter medo de se posicionar, que Deus é que fez capaz para você sonhar e vencer e adquirir e conseguir os teus sonhos. Então para de desculpa desfarrapada. Porque eu sou menor, porque eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Todos esses que falaram isso para Deus tiveram uma grande surpresa, porque foram usados por Deus de uma forma diferenciada. Porque Deus não quer que nós nos diminuímos. Não confunda humildade com medo. Não sabe falar direito, mas é dessa forma que Deus vai te usar. No passo de uma criança, Ele vai te amadurecer no tempo certo. Eu sou pequeno, Ele vai fazer você se sentir grande no bom sentido de ser usado por Ele. Mas a única coisa que Ele não quer é que você, na luta dos teus sonhos, você confunda a humildade com medo.
Segundo, confundir satisfação com preguiça. A preguiça, irmãos, ela é a falta de coragem de realizar aquilo que você sabe que você é capaz de fazer. E a maioria da igreja, quando eu falo igreja, não falo daqui, mas eu falo da igreja universal, mundial. A maioria, infelizmente, acaba caindo nisso aqui, queridos, que eu acabei de falar aqui. São preguiçosos, porque sabem o que tem que fazer, porém fazem tudo errado, ou não fazem aquilo que Deus permitira que eles fizessem. Cuidado para você confundir a satisfação. Por que, pastor? O senhor está falando de satisfação? Porque a satisfação, na verdade, irmãos, é aquele sentimento, aquela sensação que você está no caminho certo, que você está fazendo tudo certo para chegar naquele objetivo que o seu coração está te determinando, sendo direcionado por Deus. Então você tem satisfação. E quem tem satisfação, ele deixa de ser preguiçoso. E tem gente que acha que a pessoa ela está satisfeita por ela estar caminhando rumo à sua vitória, ela está sendo preguiçosa, ela está sendo lenta. Não confunda. O preguiçoso é aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. E quando faz por preguiça, faz reclamando, faz resmungando, faz com a cara feia, faz sem compromisso, faz sem responsabilidade. Você já viu aquele filho, quando vai lavar a louça, e ele está com preguiça? Se deixar, ele quebra meia dúzia de copo e meia dúzia de prato, porque ele está fazendo de qualquer jeito. E está fazendo com preguiça, está fazendo porque mandaram. E nós não podemos ser assim em busca dos nossos sonhos. Nós temos que ter a satisfação na lavachúria, que nós estamos no caminho certo para alcançar os nossos melhores sonhos. Você precisa voltar a viver e a sonhar e entender que você está vivendo o certo. Quantos que estão vivendo o certo aqui? Deixa eu ver. Glórias a Deus. Então continue com satisfação, continue trilhando esse caminho da satisfação, entendendo que a qualquer momento você vai receber o melhor de Deus e vai alcançar aquilo que o teu coração está te direcionando, que Deus está te direcionando. Mas antes disso, põe sim o teu coração, veja se realmente é a vontade de Deus, porque a Bíblia desenganou o seu coração do homem, quem o conhecerá? Cuidado, tenha certeza, tenha convicção, para você não correr atrás de algo que nunca vai acontecer. Eu preguei isso numa igreja uma vez, o pastor nunca mais me convidou. Eu falei que tinha crentes ali que ele ia buscar a vida toda, ele nunca ia alcançar o que ele estava buscando. O pastor achou que estava jogando maldição na igreja. Sendo que a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então esse pastor que precisa ler a Bíblia. Não é verdade? Eu estava jogando maldição, estava falando que às vezes nós temos uma motivação errada de buscar algo. Sim. E essa motivação errada, ela nos leva a passar muito tempo, perdendo tempo com algo que não vai acontecer. Por isso que nessa noite Deus está, quem sabe, falando com alguém aqui, e quem sabe já estava trilhando por esse caminho. Que já estava colocando no teu coração uma expectativa que não vai acontecer. E às vezes Deus já mostrou para você que vai acontecer, mas nós somos aqueles crentes crianças birrenta. A gente quer, e a gente prefere insistir. Não, porque eu estou debaixo de promessa. Rapaz, aquele dia eu lembro lá em 1900 e bolinha, quando levantou lá o pregador e falou, só que Deus nesse 1900 e bolinha para cá, já mostrou tanta vez para você na palavra e nas situações que não é. E você já passou 30 anos, tá? Cuidado com a motivação errada. Entenda que nessa noite, Jabes aqui, ele tinha a motivação certa para orar, porque ele sabia que Deus iria ouvir. Esse homem não foi destacado no meio de 600 nomes à toa, irmão. Às vezes nós não somos reconhecidos à toa. Tem gente que tem inveja quando você é reconhecido. Você sabia disso? Por quê? Porque ele nunca foi reconhecido. Por quê? Porque ele busca ser reconhecido.
E quem busca ser nunca vai ser, irmãos. E aqueles que menos buscam é aqueles que são reconhecidos. Quantos que estão entendendo essa noite? Amém. Amados, outra coisa que nós não podemos fazer: confundir o ser pequeno com espiritualidade. Somos pequenos, sim. Às vezes a nossa mensagem é curta. Às vezes a nossa ação diante de Deus é pequena. Mas nós não podemos confundir isso com espiritualidade. A espiritualidade que Deus deu para cada um tem que ser desenvolvida de uma melhor maneira no individual de cada um. Você ser pequeno não significa que você não possa alcançar e galgar grandes degraus espirituais. Você ser pequeno não significa que você vai morrer na fila de espera por algo que o seu coração e Deus já falou que você vai conseguir. Você não pode todo dia se diminuir e dizer: acho que eu sou pequenininho mesmo, é por isso que Deus não está me usando, é por isso que Deus não está abençoando a minha família. Todos aqueles que dizem: eu sou da família mais pobre de Israel, foi esse que Deus colocou, constituiu, encheu do Espírito Santo e colocou sobre juiz. Não confunda ser pequeno com espiritualidade. Você tem que saber da tua comunhão com o teu Deus. Você tem que saber o que Ele fala com você. Se você anda com Deus, ninguém pode diminuir você. Agora, se você está se autodiminuindo, aí o problema não é com as pessoas, o problema é com você, que precisa se posicionar hoje e entender que existe um Espírito excelente dentro de você. Glória a Deus. Segundo, comece a crer. Deus maravilhoso. Jabes começou a crer. Sabe por que Jabes começou a crer? Porque ele sabia que Deus tinha chamado ele para vencer. Aleluia. A gente crê, irmãos, não é simplesmente porque nós queremos algo maravilhoso. Não, nós cremos porque nós sabemos que Deus vai nos fazer vencer. Entenda nessa noite, igreja, nesse culto da família, Deus não nos criou para o fracasso. Se você olhar dentro de você, você tem o DNA de um vencedor. O seu DNA não é um DNA de perdedor. Não. Deus não te fez para o fracasso, não. O fracasso é consequência de escolhas erradas. O fracasso é escolha de decisões erradas. O fracasso é sinal de situações que nós fazemos sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus, de achar que nós podemos fazer tudo que nós queremos, e aí vem um fracasso. Mas se você obedecer, você vai ver que dentro de você existe o DNA de um vitorioso. Dentro do teu sangue corre um sangue que ele foi derramado lá na cruz, e ele colocou dentro de você esse DNA, dizendo: você é vencedor, você vai conseguir. Quando eu estava pensando nisso aqui nessa tarde, Deus falou para mim: meu filho, não permita que as cicatrizes lhe impeça de vencer. Às vezes a gente olha para a cicatriz da nossa vida, por dores que a gente passou, por percas, por coisas que a gente nem sabe como que se foi, e a gente acha que a gente nunca mais vai vencer, e a gente chega na igreja oprimido, parece que está todo mundo falando, parece que é todo mundo dizendo, parece que é todo mundo olhando, e a gente fica sem ação, fica sem atitude, e a gente olha, aquela cicatriz está ali, parece que alguém tem o prazer de dizer: deixa eu ver se a cicatriz fechou, ó, tem um pouquinho aberto aqui, e vai lá com a mãozão e abre ela. Não impeça cicatrizes, não deixa cicatrizes fazer que você não vença. Porque Deus falou para mim: meu filho, olhe para as cicatrizes e lembre-se de uma coisa. Eu disse: o que, Senhor? Que elas estão em você. Aleluia. Porque você lutou, você não desistiu. Aleluia. A cicatriz está em nós porque nós não paramos, porque nós vencemos um dia. Ela é a marca que nós somos um guerreiro, um soldado que lutou no combate, alcançamos até, aleluia, ao nocaute, mas levantamos para a glória
feitos para vencer. Olha para a cicatriz hoje e diz: olha quanto você lutou. Olha quanto você lutou. Olha para a cicatriz que está hoje aí e olha quanto você lutou. Você está debaixo do caixão, mas Deus te deu vida e colocou um novo cântico na tua boca e te fez um vencedor, porque dentro do teu sangue corre o sangue do Cordeiro. Para finalizar, Deus, maravilhoso Pai. depois de começar a crer, sabe o que Jabes fez? O mais importante, começou a orar. Oh, glória. Por que nós temos que orar, irmãos? Porque Deus sempre vai nos motivar a ser um conquistador. Quem quer conquistar terras aqui? Então tem que ser a oração. As nossas orações têm que ser genuínas e transparentes, irmãos. Jabes, na sua oração, em primeiro lugar, ele queria a presença de Deus, porque ele sabia que se a mão de Deus estivesse sobre ele seria um conquistador e ninguém o iria parar. Oh, glória! Jabes, na sua oração, ele buscava que a presença de Deus estivesse com ele. Oh, glória! Ele começou a orar, e o versículo diz que e Deus lhe concedeu o que pediu em oração. O que ele tinha pedido em oração? Ele tinha pedido aqui no versículo de número 9, sua mãe deu o nome de Jabes, significando em meio muito sofrimento dei a luz. Ou seja, ele já veio à luz já de uma situação difícil. Oh, glória! E sabendo que Jabes rogou a Deus que tu me abençoes e aumente minha propriedade e que a tua mão me proteja. Ele pedia e Deus ouviu a oração de Jabes. Agora Deus está dizendo: eu vou ouvir a oração da minha igreja, porque ela está entendendo que ela precisa viver acima da média. Ela precisa viver acima da média. O que é viver acima da média? Não é viver, irmãos, igual essas galinhas angola que tem por aí: tô fraco. Não. É viver entendendo que se nós estamos, quem sabe, igual a águia, vai chegar um momento que nós vamos ter que sair fora de cenário para ser novamente, aleluia, rejuvenescido para a glória do nome do Senhor, e nós vamos voltar mais forte do que antes para a glória do nome do Senhor. Você sabia que a águia, ela vive 75 anos mais ou menos? Você sabia disso? Você não sabia que a águia vive 75 anos? 75 anos a águia vive. Só que quando ela chega aos 50, ela tem que tomar a maior decisão da vida dela, que ela precisa ser renovada. Com 50 anos ela está com o bico fraco, ela está totalmente desgastada. Sabe o que ela faz? Ela vai bem longe, porque ela com 50 anos, agora a águia, quando ela está na sua formosura, não tem ninguém que combate ela, dificilmente. Mas se ela tiver um lugar fragilizada, ela será presa fácil para aquele inimigo dela. Então ela vai para bem longe, lá no penhasco, lá em cima. Mas sabe o que ela faz? Ela começa a bater o bico, até perder o bico. Depois ela perde todas as suas penas, e ela passa por um processo de alguns meses ali. Depois daquele processo, já está a águia pronta novamente para viver mais 25 anos após ali, que ela se renova. É aquilo que está em Isaías 40:31, que ela se renova. É assim que é um crente acima da média. Quando todo mundo está achando que ele já foi o ministério, já foi isso, já foi aquilo, aí aparece ele, aí aparece ela com um cântico novo, aí aparece ela, irmão, você não estava na fila da espera da morte, estava, mas o autor da vida apareceu lá. Mas irmão, você nem naquele está desencarnado pela medicina, que ficaram no Facebook, no WhatsApp, fazendo correio de oração. É eu, Deus me deu pulmão novo, Deus me deu coração
e vão nos ver acima da média. Porque tem gente, irmão, que fala assim: ah, santo, pela quantidade. Falavam isso para mim. Ah, pela quantidade de pessoas, não vai muito tempo, esse trabalho vai fechar. Alguém dizia. E alguém diz por aí ainda, né? E esquece, irmãos, que quem comanda a nossa vida é o Deus de Jabes. E se nós estamos aqui dispostos a viver acima da média, eu tenho certeza que essa semana vai começar a acontecer grandes surpresas dentro desta igreja. Oh, glória! Vai começar a aparecer gente aqui. Vai começar a aparecer pessoas aqui para ser cuidados, ministrados. Oh, glória! Então você tem que estar bem, você tem que estar forte, você tem que estar acima da média para receber gente que vai chegar aqui caída, cabisbaixa, machucado, sem direção, que já apanhou para lá e para cá, águias que estão com bico, aleluia, quebrado, com suas unhas perdidas, estão sem pena, que serão restauradas neste lugar, e no tempo oportuno elas vão começar a dar o voo rasante. E sabe qual que é a maior alegria, irmão? É quando esses pastores, a igreja, começar a enxergar que gente chegou aqui sem nenhuma pena, sem nenhum bico, e agora está voando, e agora está fazendo. É assim que Deus vai fazer através desta igreja a partir desta noite. Iremos viver acima da média. Oh, glória! Quem te viu não vai te reconhecer, vai ficar assustado com aquilo que Deus vai fazer. Detalhe: não vai usar ninguém de fora, vai usar quem está dentro. Vai usar quem está dentro. Se prepara para ser tomado no banco da igreja. Se prepara para receber a ordem de Deus e vai lá e abraça a Rabachúria. Se prepara para a Rabachúria dar a Gaia. Quando estiver tocando aqui a música, largar o violão e abraçar alguém. Se prepara por aquilo que Deus está dizendo aqui nessa noite. Esta igreja vai viver acima da média. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Que os irmãos estejam sempre orando por mim, pela minha família. Somos carentes de oração. E sempre é um prazer poder ministrar a palavra de Deus aqui. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.